Anatomia Humana, aula 2. Vamos continuar aquela parte da última aula, a primeira aula. Quem fala é Rodrigo Eberhardt, a arte e ciência se unindo na anatomia. Usando aqui o material do Martini, Anatomia Humana, 6ª edição. Bom, a gente vai ver agora mais uma parte importante, que é em respeito às posições anatômicas e os termos de referência, né, de direção. Então, só relembrando, superior, também cranial, caudal, posterior ou dorsal, nas costas, no ventre, ventral ou anterior, anterior, superior, então direito, por que pareça, né? A posição anatômica é o contrário do que a gente está se olhando. A gente tem que se olhar de frente. E aí, esquerdo, proximal, se for um lugar próximo de alguma região, medial, lateral, né? Lateral, proximal e distal e inferior, tá? Outro plano importante é o plano, esse plano aqui, ó, tá? Que vai fazer um corte sagital, então cortando no meio, né? Aqui é uma ressonância magnética tomografia computadorizada. Então, os 3 planos de secção principais, né? As imagens fotográficas foram obtidas série de dados do Visible Human Project, escrito na página 18, né? Tarará. Bom, então aqui plano frontal, usando então esse plano aqui, frontal, corta o corpo em fatias, né? Nesse equipamento, se for ressonância ou tomografia, e o plano transverso, que é esse plano aqui, como mostrado, né? Que não tem erro, é só ver as flechinhas, né? Aqui, ó. E esse aqui vai fazer parte desse, tá? O transverso, você tem uma laranja aqui, então você tem um corte aqui, ó, transversal, tá? Usando a laranja ainda, corte, né? Cortando a laranja, que é 3D, vamos dizer assim, né? Você tem o plano sagital e o plano frontal. A laranja está aqui, então você teria esse plano assim, tá? De corte, vamos dizer assim, né? Tá? Mas tem esse plano de corte. Não sei se o desenho dá para ver direito, mas dá para entender, né, pessoal? Bom, continuando aqui, deixa eu só, vou mudar a cor, né? Bom, aqui os planos de secção de visualização. Então a gente está vendo nessa figura cortes seriados, né? Um tubo curvo. Os efeitos de secção então são considerados nas lâminas. Então, primeiro corte. Os cortes também interferem na aparência dos órgãos internos. Se observa na tomografia computadorizada e ressonância magnética. Tá? Intestino delgado, por exemplo, pode aparecer um par de tubos ou halteres, ou uma forma oval ou sólida, dependendo do corte. Então aqui o corte que a gente está vendo é um corte frontal, né? E vários cortes. E aí o tipo de imagem que você veria. Tá? Isso na anatomia também é importante você analisar essas passagens. Aqui as cavidades do corpo, parte posterior, né? Parte anterior, já para você ir se
ambientando, se localizando. O coração ele tem uma cavidade chamada cavidade do pericárdio, uma lâmina parietal do pericárdio, seroso, porque o coração está sempre se mexendo. E isso funciona como uma proteção, uma almofada, né? E a lâmina visceral do pericárdio é seroso do epicárdio. O coração fica aqui no mediastino, entre a cavidade, né, do pulmão, entre a cavidade torácica aqui dentro, a cavidade do pericárdio aqui, né, e isso é chamado cavidade torácica. O diafragma fica abaixo, separando ele, e o coração fica nesse espaço com ar aqui, né, como se fosse um balão. E ele se mexe, está sempre se mexendo, o coração não para de se mexer, bombeando sangue para todas as partes do corpo, né? Cavidade então pleural, perto do pulmão, cavidade do pericárdio, que a gente acabou de ver, diafragma, cavidade abdominal, cavidade pélvica. Também é muito importante todas essas cavidades. Aqui é o pulmão direito, pulmão esquerdo, aqui é o externo, coração, né? Cavidade pleural, que é real, né? Aqui a gente está vendo então uma vista cavidade corte transversal, né? Então tá aí o desenho, bem legal essa visualização. E aí a cavidade anterior do corpo é o celoma, cavidade totalmente revestida por mesoderme, né? Oferece proteção, permite o movimento dos órgãos, revestimento que reduz o atrito. No caso do coração lá, olha lá. Essa cavidade ela vai proteger o coração de atrito contra outros órgãos, né? Separado pelo diafragma em um revestimento que reduz cavidade torácica, limitada na parede torácica pelo diafragma, subdividida em cavidade pleural, envolve o pulmão direito, mediastino contém a traqueia, o esôfago e grandes vasos, cavidade pleural esquerda, envolvendo o pulmão esquerdo, também contém a cavidade do pericárdio, que envolve o coração. Cavidade abdominopélvica. Contém a cavidade peritoneal, peritônio, que envolve o abdômen, a região abdominal, pélvica. Então, cavidade abdominal. Contém as glândulas e órgãos do sistema digestório. Cavidade pélvica. Contém a bexiga urinária, órgãos genitais, última porção do intestino grosso, tá? Isso é muito importante para a gente delimitar a anatomia, a gente tem que ter noção das cavidades internas do corpo. Então, cavidade anterior ventral do corpo, tá? Aqui a gente está vendo uma foto de raio-x, em B. Então, em A, radiação de alta energia capaz de penetrar em tecidos vivos. No procedimento mais corriqueiro, um feixe de raio-x atravessa o corpo, atinge um filme fotográfico. Nem todos os raios projetados atingem o filme. Alguns são absorvidos e outros são desviados, conforme atravessa o corpo. A resistência à penetração do raio-x é chamada de radiodensidade, caso do cálcio do osso, né? Dos ossos. No corpo humano, a ordem crescente de radiodensidade é a seguinte: ar, gordura, fígado, sangue, músculo e osso. O resultado é uma imagem no qual os tecidos radiodensos, como o osso, aparecem em branco, enquanto os tecidos menos radiodensos são vistos em sombras que variam do cinza ao preto. Então as partes, né, que
aparece em brancos. Então, o osso aparece em branco, ó. O osso branco, né? E a parte preta são os tecidos moles. A imagem da direita foi escaneada, colorida digitalmente. Um raio-x típico é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional. Geralmente é difícil decidir quando uma característica particular está do lado esquerdo, em direção ao observador, ou do lado direito, em direção oposta ao observador, né? E B, estamos falando do raio-x, né? Em B existe também o raio-x contrastado, com bário, sulfato de bário da região superior do trato digestório. Então aqui está o trato digestório, estômago, né, e intestino. Tem o estômago aqui, intestino, e aí é usado o bário muito radiodenso. Ele preenche o estômago e o intestino e o conteúdo branco da solução de bário evidencia os contornos desses órgãos. Né? Interessante aqui o contorno, né? Mais ou menos assim, né? Certo? Para ver se tem algum problema no órgão. Se está tendo alguma necrose, alguma, sei lá, câncer, etc. Beleza? Então a gente usa o contraste e não deixa de ser anatomia isso também. Tá? Aqui, uma modalidade importante que é a tomografia computadorizada, né? Que no caso é a TCA, axial. A pessoa está deitada aqui e também influi na análise de anatomia. Então, o TC do abdômen. Então, mostra aqui o fígado, né? Costela, o estômago da pessoa, a aorta perto das vértebras, a vértebra, o baço, o rim esquerdo, a aorta, como já falei, né? Então, a tomografia ela faz um corte transversal. Tá bom? Uso o computador para reconstruir vistas seccionais. Uma unidade fonte de raio-x gera em torno do corpo e o feixe de raios atinge um sensor monitorado por computador. A fonte completa um giro em torno do corpo em alguns segundos. Então ela é deslocada em uma pequena distância e o processo se repete. Parando-se as informações obtidas a cada ponto na rotação, o computador reconstrói a estrutura tridimensional do corpo. O resultado é geralmente mostrado como uma vista seccional, né, igual essa, em branco e preto, mas pode ser apresentado em cores. Tomografia computadorizadas mostram relações tridimensionais e estruturas de tecido mole mais claramente que o raio-x padrão. Agora aqui embaixo a gente tem a ressonância magnética. Aqui era TC, né, e aqui a ressonância magnética, né, na mesma região. Procedimento de imagem de ressonância magnética envolvem o corpo ou parte do corpo em um campo magnético 3.000 vezes mais forte que a Terra. Esse campo altera os prótons dentro do núcleo atômico por todo o organismo, causando um alinhamento desses prótons ao longo de linhas magnéticas de força, como a agulha de uma bússola no campo magnético da Terra. Quando atingido por uma onda de rádio de frequência adequada, um próton absorve energia. Quando o pulso termina, a energia é liberada e a fonte de energia de radiação é detectada pelos computadores que geram a imagem de ressonância magnética. Cada elemento difere quanto à radiofrequência necessária para alterar seus prótons, pela quantidade de água, né, turma? As diferenças nos detalhes entre essas imagens, a imagem de TC e a de raio-x, figura 1.15.
Então, ó, a diferença é bem grande, né? Olha lá. E aqui é a ressonância. Então, olha lá. Estômago, ó, mesmo lugar, ó. Aqui, né? Ó. Então, estômago, deixa eu tirar essa. Aí aqui o fígado. Veja que a diferença da imagem é grande, né? As vértebras. Tem a aorta aqui, dá pra ver claramente também, né? A aorta, né? O externo. Aqui o baço, rim esquerdo. E aí quase a mesma análise de imagem, né? Agora D, ultrassom. Ultrassom também. Procedimento de ultrassom, pequeno transmissor, em contato com a pele, irradia estímulos sonoros breves a altas frequências, em megahertz, normalmente. As ondas sonoras são refletidas por estruturas internas, né? E formam uma imagem, uma ecograma, que pode ser construída a partir dos padrões dos ecos registrados. Essas imagens não apresentam a mesma definição dos outros procedimentos. Porém, não há efeitos colaterais adversos atribuídos às ondas sonoras. E, portanto, o desenvolvimento fetal pode ser monitorado sem riscos significativos de defeitos congênitos. Métodos especiais de transmissão e processamento permitem a análise das estruturas dos batimentos cardíacos, sem as complicações que podem estar associadas com o uso de contraste. Então aqui a imagem ela é meio desfocada, né? Difusa. Rim, estômago, eu já vi lá embaixo, fígado. A imagem é mais embaçada, né? E ela é bem diferente. A ressonância magnética não tem radioatividade. A TC tem. Então altos níveis de radiação, no caso. Pode fazer mal, tá? A ressonância também ela interfere, né, nesses prótons e normalmente não é utilizada em grávidos. Normalmente utiliza-se o ultrassom, né? O ultrassom que vai ser usado nesses casos. Muito legal, eu adoro ultrassom, acho o máximo, adoraria trabalhar nisso. O fígado, estômago, agora o desenho esquemático, ó. Aorta, baço, rim esquerdo, rim direito, né? É isso, né, turma? E você tem que imaginar tudo isso ao contrário, né? Tá invertido, porque você tem que ver a pessoa deitada com os pés para cá, cabeça para lá. Você se imaginar, você vai ver que não vai bater nada, vai ficar tudo ao contrário, né? Então é a pessoa aqui, o corte vai ser feito, vamos dizer assim, ó, nesse sentido, né? Transversal, tá? E é isso. E aqui, métodos especiais de varredura. Aqui tomografia helicoidal de tórax. A imagem é criada por processamento especial dos dados de TC, tomografia computadorizada. Então aqui tem o arco da aorta, o externo, o coração, primeira costela, a escápula direita, olha só que legal, bonito esse detalhe, hein? Coluna vertebral, a aorta, mais uma vez, e as costelas aqui, né? Dá para ver claramente nesse TC. Você vê que é tridimensional, o corpo está virado para lá, né? A pessoa está deitada. Você tem que imaginar que a cabeça dela está aqui assim, os pés estão para cá, né? Então, muito legal. A TC helicoidal vem ganhando importância clínica cada vez maior, que dá para ver os órgãos de forma tridimensional internos rapidamente. Aqui é uma angiografia, então aqui é uma TC helicoidal. Aqui é uma angiografia. O que é? Anjo vem de sistema cardiovascular. Anjo vem de vasos.
vasos sanguíneos, né? Bom, e grafia, imagem, tá certo? Então, a angiografia por subtração digital, ASD, é utilizada para monitorar o fluxo sanguíneo em órgãos específicos, como o encéfalo, coração, pulmões e rins. Raios-X são obtidos antes e depois da introdução de substância radiopaca no organismo em um computador. O computador subtrai detalhes comuns às duas imagens. O resultado é uma imagem de alto contraste, mostrando a distribuição da substância radiopaca injetada. Então, artérias do coração, né, as artérias coronárias, aqui o coração, tá? E a irrigação para ver se tem alguma região que tenha falta, esteja isquêmico, faltando sangue, etc, né? Uma região que esteja faltando irrigação sanguínea, e por consequência, a pessoa pode ter uma parada cardíaca, um infarto, uma isquemia por falta de oxigênio. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês. Vocês viram então que a anatomia envolve também a imagem, diagnóstico por imagem, tá bom? Então, anatomia. Opa. Anatomia está ligada também ao diagnóstico por imagem. Isso é muito útil. Então, o uso da anatomia junto com a imagem, com tanto tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, angiografia e outros métodos, tá? Abriografia, etc. Muito interessante isso, vale a pena. Existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas, como o terahertz, por exemplo. Será um raio-x de baixíssima radiação, quase não vai ter acúmulo de radiação no corpo. Isso está em testes, principalmente na Coreia, na Europa e na América do Norte, né? No Japão também. Então é isso, galera. Fiquem aí com as imagens maravilhosas do diagnóstico por imagem, que é a área que eu mais gosto na área de biológicas. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.